Bom, boa tarde a todos. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo agora para falar especificamente de Bolsa de Valores. Estou aqui com a Jenny. Tudo bem, Jenny? Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela audiência de vocês aqui. Tem muito assunto para discutir, né? Exatamente. A gente vai falar de Bolsa Brasil, Bolsa Global, quais os principais mercados que a gente gosta. E a gente está online também com a participação do Paulo Gitz, direto de Miami. Tudo bem, Gitz? Tudo bom, Ferreira? Tudo bom, Jenny? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Boa. E o Gitz vai trazer para a gente tudo sobre os mercados internacionais, a nossa visão sobre a Bolsa Americana, a gente vai falar de China também, Europa, enfim, a gente vai fazer um panorama nessa 1 hora sobre as bolsas brasileiras e internacionais. Antes da gente entrar direto nas bolsas, acho que vale a gente recapitular um pouquinho do cenário macro global que a gente trouxe no relatório. A gente fala assim que no ano de 2024 a gente espera que alguns dos riscos de desaceleração econômica que não aconteceram em 2023, eles sim devem ocorrer em 2024. Ou seja, a resiliência da economia americana ao longo de 2023, ela se deu por alguns fatores, como o último painel acabou de discutir, né, a questão do consumidor bastante resiliente, com um savings ali, uma poupança extra, que está chegando ao fim, e também o efeito da política monetária, da alta de juros, que ainda não bateu totalmente na economia, mas é esperado que você tenha esse efeito ao longo de 2024 e por isso a gente espera assim uma desaceleração para o ano que vem. Dito isso, quando a gente olha para outras regiões, a gente já vê a Europa em uma situação já de uma desaceleração econômica forte e a gente espera que ao longo do ano que vem a economia europeia também se mantenha fraca, porém com alguma melhora no segundo semestre. E olhando para a China, a gente espera assim que a China continue com um crescimento relativamente bom, mas não deve ser um crescimento muito forte. Mas dito isso, a gente vê o mercado chinês bastante descontado. Vou passar aqui para o Gitz falar um pouquinho do macro global também, antes da gente entrar direto aí no que esperar para cada uma das bolsas. Isso aí. De novo, boa tarde, pessoal. Dá um ok se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou com um pouquinho de retorno aqui. Boa. Tudo ótimo. Então foi isso que o Ferreira falou, né? Do ano de 2023 foi marcado pela resiliência. A gente repete essa palavra algumas vezes durante o nosso relatório, né? Ao longo do relatório, diversas vezes a gente fala de resiliência, 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 porque de fato 2023 surpreendeu bastante o que os analistas, os economistas e os estrategistas esperavam para o ano. Então, o ano começou com muito pessimismo, né? Então, as bolsas bateram as mínimas recentes ali em outubro de 2022, acabaram recuperando um pouquinho no finalzinho de 2022, mas aí, durante 2023 inteiro, esperava-se uma recessão, esperava-se um hard landing, depois falou-se, não vai ter recessão, mas vai desacelerar. O que a gente viu foi o oposto, né? A economia americana reacelerou ali no terceiro trimestre de 2023 e os mercados, né, como reflexo disso, também não veio aquela realização que estava todo mundo esperando para os mercados americanos e para os mercados fora dos Estados Unidos também. Então, era um ano que estava começando com muito pessimismo, mas se mostrou, de novo, vou usar a palavra resiliente. No nosso relatório, a gente tenta um pouco explicar, né? Explicar o que foi essa resiliência, explicar o que aconteceu que tanta gente, né, errou essas previsões mais pessimistas para 2023. A gente elenca ali algumas dessas explicações, né? Alguns motivos pelo qual os mercados e a economia foi tão resiliente, e a gente inicia a nossa visão para 2024 rolando, né, digamos assim, rolando a nossa aposta, rolando a nossa visão de cautela para 2024. Em primeiro lugar, porque o inimigo público número 1, né, que dos últimos anos, que é a inflação, ainda não foi combatido, ainda não foi devidamente colocado no seu lugar, apesar de estar na trajetória descendente, apesar de estarmos caminhando para a meta dos bancos centrais, as previsões são de que nem Estados Unidos e nem Europa finalize o ano, né, finalize o ano de 24 ainda com essas inflações dentro das metas dos bancos centrais, apesar de novo, estar na trajetória descendente. E o segundo ponto,
pelo qual a gente fica com mais cautela, é o ponto de que os valuations, né, digamos assim, você não está sendo premiado por assumir tanto risco assim. Então, a gente vê isso em diversos lugares do mercado. A gente vê isso, por exemplo, nos múltiplos das bolsas, do S&P, então são múltiplos altos, Nasdaq também, múltiplos altos. A gente vê spreads de títulos de dívida, né, ou seja, o quanto que essas dívidas corporativas ou soberanas pagam a mais do que as treasuries americanas, então são spreads muito magrinhos, então você não está sendo tão bem remunerado assim por assumir mais risco na parte de dívida, e você também não tem tanto prêmio de risco assim na curva de treasuries americana, então você não ganha mais por alongar esses investimentos em treasuries, ou seja, nos títulos mais safe, né, nos títulos mais com menor risco no mundo, que são as treasuries, você recebe, na verdade, menos por alongar, né? A curva está invertida, você não tem prêmio de risco, então você não está sendo devidamente remunerado para assumir mais risco. E por isso, a nossa visão de cautela para o ano de 2024. Eu acho que um ponto que vale a gente mencionar também é que quando a gente olhava para 2023, quais que eram as nossas previsões para esse ano e comentar um pouquinho o que deu certo e o que não deu, né, Jenny? Acho que tiveram algumas previsões que deram muito certo, outras nem tanto. Essa da cautela com a economia americana é uma delas, a gente tinha essa visão para 2023, de fato ela não aconteceu, como o Gitz acabou de mencionar, só que a gente ainda espera uma desaceleração para 2024. Então, como o Paulo acabou de mencionar, a gente está rolando, ou seja, está jogando para 2024 uma visão de que a gente acha que, olha, de fato, todo esse aperto monetário ainda não bateu na economia, mas isso não quer dizer que não vá acontecer para 2024. Teve uma outra visão que foi em relação à China. A gente tinha uma visão também bastante otimista nesse mesmo período no ano passado em relação à China para 2023, por conta da reabertura chinesa, ou seja, o governo chinês extinguiu as políticas de zero Covid em novembro do ano passado e existiu uma expectativa muito grande de que, olha, a gente sabe o que aconteceu no resto do mundo quando os governos reabriram suas economias. As pessoas saem para as ruas, voltam a consumir, voltam a viajar e você tem uma aceleração muito forte da economia no ano seguinte. Foi o que a gente viu no mundo todo em 2021 e 2022. Na China, seja por conta dos fatores estruturais, como o mercado imobiliário, que continua pressionado, ou seja por fatores mais conjunturais, que as pessoas ainda ficaram com um pouco de receio de sair das suas casas e de voltar a gastar com bastante ímpeto, essa reabertura ela deixou um pouco a desejar. Então é verdade que a gente viu ao longo de 2023 uma aceleração do crescimento chinês, a China deve fechar o ano em torno de 5% do crescimento do PIB, e que isso também ajudou aos preços de commodities a se manter elevados, como a gente esperava. Por outro lado, os mercados chineses ainda continuaram bastante pressionados ao longo desse ano. Então eu diria que essa projeção teve um impacto aí um pouco misto, né? Uma parte foi correta da reaceleração, a outra parte de preços de ativos recuperando por lá não se mostrou verdadeira, então um pouco mista. E por último, a projeção de que o Brasil, apesar de um período eleitoral bastante conturbado, apesar de toda a volatilidade que a gente viu no final do ano passado, que os ativos brasileiros estavam extremamente descontados e que por isso a gente trazia uma visão bastante otimista para os ativos brasileiros em 2023, e essa sim se provou bastante correta, que é o que a gente está vendo, né? Apesar de um juros ainda muito elevado no Brasil, a Bolsa aí superando o CDI, o IFIX também superando o CDI, e já olhando para 2024, que a gente vai falar mais sobre essa expectativa de queda de juros para o ano que vem. Agora, Jenny, queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso scorecard, olhando para todas as regiões, qual que é o trabalho que a gente fez nesse relatório para a gente ranquear as regiões que a gente prefere e as que a gente gosta um pouco menos para o ano que vem. Perfeito, obrigada Ferreira, obrigada Gitz por pintarem aí o nosso cenário macro, dá um pouco de, né, o que a gente acertou e errou em 2023 e o que a gente está vendo de cenário de forma geral para o ano que vem. Então, dadas essas visões, queria que o time da produção colocasse o nosso scorecard aqui na tela para vocês. É uma tabela que resume as nossas visões
para os principais mercados do mundo que a gente olha. Então tem Estados Unidos, tem Europa, Reino Unido, China, Japão, mercados emergentes e também Brasil, tá? Aqui a gente tem uma coluna de score, né, que varia de 0 a 1, e a ideia é ele mostrar, né, qual que é a nossa visão, se está negativa, no caso de uma pontuação menos que 0,3, neutra se for entre 0,3 e 0,7, e uma visão de um mercado atrativo se a gente vê uma pontuação acima de 0,7. E como que a gente calcula essa pontuação, né? Na verdade, uma metodologia que a gente criou mesmo, baseado em diversos indicadores, e a gente compara versus o próprio histórico daquele mercado, mas também compara entre eles. Então a gente olha múltiplos de valuation, a gente olha câmbio, está valorizado, desvalorizado, condições financeiras, né, que inclui também a taxa de juros, crescimento de PIB, estimativa de lucro. Então, vários indicadores aí para a gente, né, conseguir medir entre eles e também versus a média histórica, se a gente vê eles como um mercado que está atrativo ou um mercado que, né, nesse momento talvez não seja aí um bom ponto de entrada, tá? Então aqui acho que resume bem. E aí, de forma geral, a gente tem Estados Unidos, como o próprio Ferreira e o Gitz já até anteciparam, né? Uma visão ainda relativamente cautelosa, depois o Gitz vai entrar um pouco mais em detalhes com isso. Europa, Reino Unido, Japão, mercados emergentes com uma visão neutra. E aí os únicos dois mercados que a gente mantém uma visão positiva, que a gente carrega a visão do ano passado, é China. Depois o Gitz também vai explicar um pouco por quê. E Brasil também a gente mantém uma visão bastante construtiva para 2024, tá? Ou seja, os dados, eles na verdade corroboram, a nossa visão ela é baseada nos dados e fundamentos, né? E o que esse scorecard mostra é isso. A gente, quando vai fazer o trabalho de escolher, né, quais os mercados que a gente prefere ter uma alocação mais positiva, a gente não faz isso das nossas cabeças só com base nas nossas opiniões. A gente olha para os dados, olha para os fundamentos e, como a Jenny falou, esse scorecard a gente coloca uma série de indicadores para todos os países e a gente, né, consegue compilar todos esses indicadores em um número, e esse número ele é relativo. Então, os mercados que têm a maior nota acabam sendo os mercados mais atrativos. Nota mais baixa, o mercado está menos atrativo. Como a Bolsa Americana ela continua em um patamar de valuation bastante esticado em relação à média histórica, o score que a gente acaba tendo por essa metodologia é um score baixo. Eu acho que vale o Gitz explicar um pouquinho mais sobre cada um desses mercados, detalhar um pouquinho mais. E por último a gente vai falar de Brasil, depois de falar um pouquinho, de passar lá fora e explicitar um pouquinho mais de cada um dos mercados. Boa, então vamos lá para os pormenores do nosso relatório. Está aí a tabela projetada na tela, né? Vocês viram aí Estados Unidos com uma visão negativa. Agora, eu acho que vale a pena a gente mencionar os motivos da resiliência dos mercados e da economia em 2023. Eu acho que é um ponto central do nosso relatório, essa questão do porquê que 2023, né, a visão pessimista de 2023 não funcionou. E aí a gente elenca os pontos pelos quais o pessimismo não deu certo em 2023, né? Então, olhando mais especificamente para a economia americana, que foi a grande surpresa, eu acredito, do globo, né, do mundo nesse ano de 2023, a gente vê aqui que o primeiro ponto que a gente elenca como motivo pela força da economia americana é a questão do déficit fiscal americano. Então, o governo americano está, de fato, gastando muito mais do que arrecada e chegou a níveis de déficit fiscal de cerca de 7% do PIB no ano de 2023. Esse é o maior nível de déficit fiscal americano da história, exceto períodos bastante difíceis, né? Período de guerra, período de pandemia. Então, essa é a primeira vez que esse déficit fica tão alto. A gente sabe que, por mais que não seja algo que a gente gostaria de ver, né? A gente gostaria de ver uma economia com as contas públicas mais balanceadas, mas esse déficit tem sim um efeito estimulativo na economia. O governo está gastando mais, está estimulando a economia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e até o Caio comentou aqui logo antes da nossa apresentação, comentou sobre o excesso de poupança das famílias. Então, durante os anos de 2020, 2021 e até
um pouco de 2022, houve muita transferência de recursos para os consumidores americanos, os famosos cheques, né, os cheques de estímulo. Então, houve, sim, um acúmulo de poupança por parte das famílias, e essa poupança acumulada acabou deixando o consumo mais forte durante o período mais difícil, mesmo depois de acabarem os cheques de estímulo, com o desemprego baixo também, ajudou para que essa poupança acumulada fosse mantida ao longo do ano de 2023. Um terceiro ponto é o efeito defasado da política de aumento de juros, então não é na hora, né, que a gente vê, aumentou os juros, a economia esfria no mesmo momento e a inflação cai, isso demora um tempo, e aí tem uma discussão muito grande de se o aumento de taxa de juros não estaria demorando ainda mais tempo do que o normal por conta do período prolongado de juros zero que a gente passou durante o período da pandemia, né? 2020, 2021, então juros zero. Aí o que aconteceu durante um período prolongado de juros zero? Muitas empresas emitiram a taxas baixas, os próprios consumidores americanos trocaram as suas taxas de hipoteca por taxas muito mais baixas, então muita gente e muitas empresas pré-fixou essas dívidas, deixou tudo pré-fixado, e aí quando você aumenta juros ali para a grande massa da população ali, esse aumento de juros ainda não fez tanto efeito assim. Um quarto ponto que a gente acha que também contribuiu para 2023 ter sido tão surpreendente assim, foi o fato das empresas conseguirem repassar preço, né? Como você tem desemprego muito baixo, as famílias com poupança acumulada, houve sim uma facilidade das empresas em repassar preço durante esse período de inflação mais elevada e consumidor mais forte. O penúltimo ponto que eu queria destacar aqui, até a Paula já comentou no comecinho da nossa apresentação, foi o fato da inteligência artificial. Então, de fato, muitas empresas acabaram investindo bastante e sendo remuneradas pelo fato de estarem expostas ao tema inteligência artificial. Então, tem toda a questão das Magnificent Seven, ou as Fangmantes, ou as Big Tech, como queira chamar, aquele pedacinho do S&P 500, né? Muita gente fala em S&P 7 e S&P 493. Por quê? Porque aquelas empresas, aquelas Big Tech, se descolaram muito do resto do S&P 500, do resto das empresas americanas, porque de fato foram empresas que conseguiram manter a sua lucratividade, estão expostas a esse novo boom de investimentos, que é a questão da inteligência artificial. E um último ponto, que eu acho que é o último, mas não é o menos importante, é a questão da liquidez, né? A gente faz muita análise com base na liquidez do sistema financeiro. Então, a questão do aumento do balanço do Fed, a questão do quanto o Tesouro Americano emite ou deixa de emitir dívidas, ou seja, tirando liquidez via emissão de dívida no mercado. Tem também a questão das operações compromissadas reversas do Banco Central Americano, do Fed. Então, tudo isso a gente junta e faz um indicador de liquidez. E esse indicador de liquidez, ele tem uma correlação muito alta com a direção do mercado. Então, se a gente olhar no nosso relatório, a gente tem, então, em 2020 e em 2021, houve expansão desse indicador de liquidez. Não coincidentemente, né, o mercado subiu bastante em 2020 e 2021. 2022 foi uma retirada de liquidez. E aí, quando você retira a liquidez, a gente viu o que aconteceu em 2022, que a maior parte dos mercados fechou em queda, né, fechou no negativo. E aí, em 2023, por mais que o Fed, ou seja, por mais que o Banco Central Americano esteja continuando com as suas operações de reduzir o balanço, foi um ano que a gente viu injeção de liquidez na economia. E essa injeção de liquidez veio, pelo próprio Banco Central Americano, que ajudou aos bancos regionais ali em março, abril de 2023, então teve aquela ajuda aos bancos regionais no qual ele expandiu o seu balanço, então teve isso aí, e teve também um resgate muito grande daqueles recursos que os bancos colocam no Fed, fazem as operações compromissadas reversas. Então, quando os bancos retiram dessa conta no Fed e colocam de volta na economia, há uma injeção de liquidez. Então, 2023 foi um ano no qual essa liquidez aumentou e, não coincidentemente, de novo, os mercados subiram, tá? A nossa expectativa para 2024... A gente tem um gráfico no relatório, né, Gitz, que fala sobre que mostra essa liquidez consolidada no mercado. Tem, sim. Tem. Eu acho que é o gráfico mais importante para a gente olhar. Não sei se a produção vai conseguir colocar na tela. Ah, tá aí.
Então, a gente vê aqui, né, claramente a linha mais azul é o tamanho da liquidez, né, em trilhões de dólares, então é o tamanho dessa liquidez, desse indicador de liquidez que a gente faz. Então, foram 2 anos praticamente de expansão de liquidez e os mercados subindo, né, em amarelo o S&P 500, mas a gente poderia ter colocado o MSCI Acqui ou qualquer outro índice, porque eles acabam andando muito juntos, né. Aí, em 22, a gente teve a contração dessa liquidez, mercados caindo, e agora para 2023 a gente viu a liquidez aumentando de novo, não tanto quanto a gente viu em 2020 e 2021, mas sim aumentou o indicador de liquidez e os mercados subiram. Para 2024, a gente continua vendo os problemas, né? Inflação, a gente continua vendo uma economia prestes a desacelerar, nos Estados Unidos principalmente, mas no resto do mundo também, a gente continua vendo esses problemas, só que a gente não vê esses mesmos pontos que levaram à resiliência de 23 continuando durante todo o ano de 2024. Então, a liquidez, em primeiro lugar, a gente espera que essa liquidez comece a contrair, porque o Fed continua com o quantitative tightening, né, que é a redução do balanço do Fed, então a gente espera que ele continue fazendo isso. Em algum momento, a poupança acumulada das famílias americanas vai se exaurir, então a gente já vê alguns sinais de que nas classes mais baixas da população, alguns cohorts, né, população mais jovem, etc., essa poupança acumulada já está acabando, né? Então a gente já vê números de inadimplência de cartão de crédito, inadimplência de crédito automotivo, a gente já vê alguns números mostrando sinais de fraqueza, então alguns indicadores de que de fato essa poupança acumulada está acabando. A gente acha que de fato o aumento de juros que foi feito pelo Fed tem seu efeito máximo agora, no ano de 2024 também, então tem mais esse ponto aí dos juros batendo mais forte, como não bateram em 23 e podem bater em 2024. E tem também a questão do fiscal americano, que não deve continuar se expandindo, né? Ele está difícil de haver um corte de despesas, está difícil de haver um aumento de taxação nos Estados Unidos, porque é ano eleitoral e tem toda essa discussão, né? Que são discussões que perdem voto, então a gente não vê essa questão fiscal se resolvendo, porém a gente também não vê esse fiscal aumentando, ou seja, se deteriorando, porque a gente tem um presidente novo na Câmara do Partido Republicano, que está querendo mostrar serviço, e tem toda a discussão do orçamento, então a gente também não vê um fiscal piorando. Então, no mínimo, ele se mantém constante ali entre 7% e 8% do PIB durante o ano de 2024, e não é um grande impulso para a economia, e acaba não dando tanta resiliência assim. Então, a gente tem essa visão de que a economia desacelera, e que esses fatores aí de resiliência em 23 não se repetem durante todo o ano de 24, né? Podem começar, alguns deles podem começar o ano dando um certo suporte para a economia, mas eles se exaurem ao longo do ano de 2024, e aí os ativos de risco não deveriam responder tão bem a esse cenário aí. Perfeito. Antes de passar para outro mercado, talvez acho que vale falar um pouquinho de quais setores que a gente está gostando agora dentro de mercado americano, dado que para o mercado geral a gente tem uma visão de cautela, mas né, para quem está interessado em investir em Estados Unidos, que é estruturalmente acho que um mercado importante para estar exposto, quais são os setores que a gente gosta, Gitz? A gente reflete a nossa visão de cautela com o mercado americano, né? Vocês viram lá que a nossa visão para o mercado americano é negativa, então a gente reflete essa visão de cautela procurando ações menos betadas, digamos assim, né? Menos expostas à economia, ao índice como um todo. Então a gente está procurando setores tradicionalmente defensivos, como utilidades públicas, saúde e bens de consumo. A gente procura também histórias de self-help, né? Então, histórias de empresas que são quase que independentes, então, histórias de turnaround, como é, por exemplo, o caso de uma empresa do setor de mídia que a gente tem, que é uma empresa que ainda está muito endividada, que está passando por um turnaround, mudando o management, etc. Então, é uma história que talvez independa do resto do mercado. No setor de tecnologia, a gente tem uma empresa que é uma das Big Tech, mas é uma empresa que fabrica as máquinas que fabricam semicondutores, então uma outra empresa que tem uma história muito bacana, com toda a narrativa de reshoring ou nearshoring, ou seja, todo mundo querendo construir fábricas
de semicondutores mais perto de casa, para não passar o perrengue que passou-se na época da pandemia, com falta de semicondutores, não está todo mundo querendo construir novas fábricas, e aí essa empresa fornece as máquinas para essas novas fábricas. Então, a gente tem algumas historinhas mais idiosincráticas, digamos assim, mas em termos setoriais, a gente prefere os setores defensivos, tradicionalmente defensivos, né? Utilidades públicas, saúde e bens de consumo. E é interessante notar que esse ano, apesar do Nasdaq estar subindo mais de 30% e o S&P aí próximo de 20% de alta, quando a gente olha o S&P Equal Weight, né, que dá o mesmo peso para todas as ações, ele está subindo cerca de 4% só nesse ano. Quando a gente olha para o Russell 2000, que é aquele índice amplo que inclui as small caps, se eu não me engano, esse índice estava subindo coisa de 2% no ano. Então, de fato, a vida está muito mais dura para a ação média americana do que os índices mostram, né? Então o mercado de fato comprou muito as Big Techs, seja por conta de um movimento defensivo, que elas têm muito caixa, têm um balanço muito sólido e são mais protegidas de um cenário de desaceleração nos Estados Unidos, porque são empresas globais, mas também elas tiveram uma história ao longo de 2023 de corte de custo e melhora de margem e conseguiram reportar resultados muito bons ao longo desse ano. O problema é, quando a gente olha para 2024, como o Gitz acabou de mencionar, o valuation já está muito mais esticado, né? Muito mais esticado, tanto para o índice quanto principalmente para essas Big Techs. Quando a gente olha o índice das FANGs, né, que compõe aí só as Big Techs, que exclui as empresas menores de tecnologia, a gente viu um índice de PL, né, o preço sobre lucro, ao final do ano passado, em torno de 16 vezes para esses papéis, que é abaixo das médias históricas, e esse índice já passou de 23, 24 vezes no momento. Então, de fato, você teve uma reprecificação relevante desses papéis, enquanto o restante da Bolsa Americana ficou para trás e teve uma performance muito mais tímida ao longo do ano que vem. Se a gente tiver um cenário de desaceleração mais forte na economia americana, tem que ver se as Big Techs vão conseguir sustentar esse nível de valuation tão elevado que a gente está vendo agora. Por isso que, como o Gitz acabou de mencionar, a gente prefere exposição a setores mais defensivos e histórias mais idiosincráticas, empresas que conseguem crescer seus resultados, melhorar seus lucros, independente do nível da macroeconomia e do PIB. Vamos falar de China um pouquinho? Podemos, acho que vou falar um pouquinho, depois eu passo para o Gitz. Mas no começo do ano a gente tinha uma visão positiva, né, de China. Que nem o Ferreira falou, a gente tinha expectativa de reabertura econômica, acho que todos os economistas achavam que a gente ia seguir a receita que a gente viu no Ocidente, né, de uma recuperação muito forte da economia e também nos mercados, mas realmente acho que a China acaba tendo fatores muito distintos do resto do mundo, tanto no mercado, tanto da economia, e a receita do bolo que a gente achou que ia seguir acabou não acontecendo, né, então a economia realmente acelerou, mas os mercados acabaram desapontando bastante, se não me engano, o mercado chinês está caminhando para ser um dos piores mercados em termos de performance no ano, mas para ano que vem, né, acho que de forma geral a gente ainda tem uma visão construtiva, e aí com base em valuation, mas também acho que muitos dos riscos já estão bem mapeados, né? Então, Gitz, queria que você passasse um pouquinho aí em detalhes, né, qual que é a sua visão de China, o que a gente tem aqui no relatório aqui de destaque, de por que a gente mantém essa visão ainda construtiva de China para 2024. Olha, em primeiro lugar, porque as ações na China estão baratas. Eu acho que isso motiva boa parte da nossa visão positiva com China, né? O nosso modelo quantitativo nos joga aqui um positivo com China, né? Justamente por conta desses preços mais baixos, né? Valuation atrativo, numa economia que ainda está prevista para crescer 5% ao ano. Então, é uma economia que cresce, as empresas estão projetadas para crescer lucros e acaba negociando com um desconto relevante com relação ao resto do mundo, né? Principalmente quando você compara com as empresas americanas. Óbvio, a gente sabe os motivos pelos quais elas operam com desconto, a gente sabe dos riscos, a gente sabe que tem uma questão do risco no setor de propriedades, a gente sabe que tem o risco que começou ali em 2021, digamos, com o intervencionismo muito mais forte
do Partido Comunista Chinês nas empresas de tecnologia. A gente sabe de todos esses riscos e a gente sabe que o mercado também já sabe de todos esses. A gente acha que o mercado também já sabe de todos esses riscos e por isso que elas negociam num patamar tão baixo de valuation. Então, a nossa aposta aqui é de que o preço já reflete boa parte desses riscos. O governo já está atuando para resolver boa parte desses riscos também, ou seja, a gente nunca mais viu, por exemplo, grandes intervenções no setor de tecnologia. A própria Alibaba tem feito algumas iniciativas com o aval do governo, as iniciativas de separar separar as unidades de negócio. Então, a gente não tem visto mais esse tipo de intervencionismo do governo chinês nas empresas de tecnologia como a gente viu no passado. Então, acho que o mercado demora para ganhar confiança de novo. De fato, confiança é muito difícil de ganhar, mas muito fácil de perder, né? E o mercado também é muito mais difícil subir do que cair, né? A partir do momento que a decisão, vamos sair de China, vamos vender tudo, o mercado sai vendendo tudo, não importa muito o preço. Para ganhar essa confiança de novo, demora um tempo. E a gente prefere hoje, olhando toda a questão da macroeconomia global, especialmente dos Estados Unidos, juntando isso com os valuations acima da média histórica, né, especialmente das empresas de tecnologia americana. Quando a gente olha o reverso disso, são as empresas de tecnologia na China, elas estão muito, muito baratas. Ainda reflexo daquele intervencionismo do passado que não tem se repetido. Então, conforme a economia chinesa for crescendo, e a gente sabe que se o crescimento de PIB acabar desviando da meta deles de crescer cerca de 5% no final do ano, o governo vai acabar estimulando a economia, e quando você estimula a economia, você acaba estimulando o mercado também. A gente acha que esse gap de valuations, ou seja, esse diferencial, vai acabar fechando, e essas empresas que estão muito baratas hoje, a gente vê oportunidades, especialmente no setor de tecnologia chinês, né? Então, a gente vê algumas oportunidades muito interessantes, a gente acha que esse gap vai acabar fechando e as empresas chinesas vão oferecer uma oportunidade de investimento melhor do que as do resto do mundo, por isso a nossa visão positiva para a China. É um call difícil, né? É um call que a gente sabe que é um pouco até contrarian, né? O mercado não tá tão animado com a China assim, o crescimento decepcionou no ano de 2023, mas a gente está confiante de que os preços hoje refletem uma boa simetria de risco-retorno para os ativos chineses. Acho que também tem mais dois pontos de China que vale mencionar, né? Primeiro, o ponto de diversificação numa alocação. Esse ano, né, mercado brasileiro, mercados emergentes, diversos ficaram meio que dependentes da história de juros dos Estados Unidos. E no caso da China, ela caiu, mas ela caiu por conta de uma história própria, ou seja, ela tem uma baixíssima correlação com os outros mercados globais. Então, numa alocação, numa carteira diversificada, acho que é interessante você ter um mercado que, né, não vai se mexer por fatores que todo mundo está se mexendo. E aí, o segundo ponto também é interessante, é que, diferentemente de quase todas as economias do mundo, a China não tem um problema de inflação, né? Pelo contrário, ela tem uma inflação bem controlada, porque a gente não viu estímulos fiscais que a gente viu no resto do mundo, e por isso mesmo ela tem bastante espaço para continuar colocando estímulo econômico, para ver essa recuperação econômica continuar acontecendo no ano que vem. Então, acho que esses também são dois pontos super relevantes para essa visão ainda relativamente construtiva de China. Legal. E acho que tem um outro ponto interessante, que é o investidor estrangeiro, né, que saiu bastante de China ao longo dos últimos 2 anos. Então, vi uma notícia esses dias no Financial Times dizendo que mais de 70% do fluxo comprador de investidores estrangeiros nos ativos chineses já saiu de lá. Seja por conta do risco geopolítico, seja por conta da intervenção do governo nas empresas que a gente viu 2 anos atrás, seja por conta desse desapontamento da reabertura, mas a verdade é que hoje a bolsa chinesa foi colocada numa caixinha para muitos investidores, que é aquela caixinha do uninvestable, que se fala em inglês, ou seja, o investidor olha e fala, não é investível. Não é investível, né? Não vou mais olhar para esse mercado. E é curioso que o Brasil passou por um processo semelhante ao final do ano passado. Muito investidor falava, o Brasil está muito volátil, teve eleições, não sei o que vai acontecer, vou deixar esse mercado de lado. Olha o que aconteceu esse ano, né? O Brasil teve uma performance entre as melhores bolsas do mundo, mesmo com um cenário macro desafiador. Então acho que China tem um pouco dessa mesma característica, que é um mercado que hoje está bastante esquecido pelos investidores, está sendo colocado nessa caixinha de lado, então ninguém quer olhar, né? Mas isso traz oportunidade
principalmente porque a história de crescimento na China continua. A gente olha para as projeções dessas Big Techs chinesas e o mercado espera para o ano que vem crescimentos de mais de 10% de top line, né, de receita, 10%, 15%, enquanto as ações estão negociando a um múltiplo de PL de um dígito, né, muitas negociando aí abaixo de 10 vezes o PL, que é um desconto enorme em relação às Big Techs americanas. Então, como o Gitz falou, é um call mais fora do consenso, né, de fato, é uma bolsa que tem ido mal, mas que mostra que de fato o valuation hoje é bastante atrativo e tem muito a ver com esse fluxo que saiu de China procurando outros mercados, né? Exato. Bom, você falou um pouquinho de Brasil, né, que muito do fluxo acabou, né, mexendo também no Brasil, mas depois da gente falar de Brasil, acho que vale a gente passar por Europa antes. O Caio, mais cedo, também até comentou, né, que a Europa está um pouco mais na frente do processo de desaceleração econômica, do fim do ciclo de alta de juros do que os Estados Unidos. Então, por isso mesmo, a gente até tem uma visão diferente, né, dos Estados Unidos tem uma visão negativa. Para a Europa e Reino Unido, a gente mantém aí uma visão neutra. Então, Gitz, pode dar um pouco mais de detalhes sobre a visão aí para os mercados europeus? Claro. Bom, a visão é neutra. A visão é neutra porque é um mix de fatores, né? Então, o crescimento na Europa e no Reino Unido, né, eles estão muito parecidos, apesar de não serem mais do mesmo grupo econômico ali, da zona do euro e de grupo, né, teve o Brexit, etc. Eles estão muito parecidos em termos de economia. Eles não cresceram tanto quanto China e Estados Unidos no ano de 2023. A inflação lá parece que vai chegar a um ponto de controle antes dos Estados Unidos, e isso pode possibilitar ao Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra a cortar juros antes. Então, quando a gente vê um mix de uma economia que não cresceu tanto, mas com essa possibilidade de bancos centrais que vão entrar num ritmo de estímulo à economia antes, e aí a gente olha como é que está o preço, né? Então a gente vê preços que estão descontados em relação à média, a gente coloca um neutro, né? Não dá nem para ficar tão otimista, porque a gente ainda precisa ver crescimento econômico para poder ficar mais otimista com as ações do lado de lá, mas por outro lado, o preço mais barato e a possibilidade de um ciclo de afrouxamento monetário pelos bancos centrais por lá, deixa a gente com essa visão mais neutra nas ações europeias. Então tem algumas barganhas por lá, tem alguns preços interessantes, e se de fato os bancos centrais por lá começarem a cortar juros tão cedo quanto o mercado espera que eles cortem, né, ali ainda no primeiro semestre de 2024, isso pode ser um trigger para as ações lá começarem a subir. Então a gente está mais de olho, estamos ficando bem atento para ver como é que o crescimento está respondendo, como é que a inflação e o crescimento respondem. A partir do momento que a gente virar a chave aqui do tipo, poxa, agora realmente a Europa vai voltar a crescer, a gente pode ficar com um tom mais construtivo, mas por enquanto é um neutro. É interessante notar na Europa também que as grandes empresas europeias são multinacionais globais. Então essas grandes empresas, elas vendem no mundo todo e muitas vezes, apenas por serem listadas na Europa, elas negociam com desconto grande em relação às suas pares nos Estados Unidos. Então a gente tem N exemplos aqui de empresas europeias que têm uma exposição relativamente baixa até na Europa, que é o caso da Novo Nordisk, né, que é uma das maiores empresas aí da Europa hoje em dia, que é a produtora do Ozempic e de outras drogas, né, que tem feito muito sucesso. A própria LVMH, maior conglomerado de luxo do mundo, que é listada na França. A Nestlé, também suíça, que é uma empresa global. Unilever, enfim, e Danone, né, e aqui a gente pode mencionar a Heineken, N empresas que são grandes na Europa, nos índices europeus, mas que são empresas multinacionais globais. Então, a gente vê qualidade muito alta nas empresas europeias e um desconto grande em relação à Bolsa Americana. Por isso que é uma visão mais favorável para a Europa do que os Estados Unidos, mas como o Gitz acabou de mencionar, com vários riscos, né, ainda para a economia europeia, por isso que é um neutro, a gente não tem uma visão tão otimista assim. É um mercado que foi bem esse ano,
e que também tem alguns riscos, por isso que no nosso scorecard a Europa acaba não ranqueando tão bem. Mas vale fazer essa ressalva que as grandes empresas europeias, no fim do dia, são empresas globais. Exatamente. Bom, quer complementar? A nossa top pick lá... Oi, desculpa, Jenny. A nossa top pick lá de tecnologia, que eu mencionei no começo, né, que é a empresa que fabrica as máquinas que fabricam semicondutores, ela é holandesa, então ela é europeia. Ela estava com um desconto de valuation por ser europeia, por estar num momento do ciclo ali europeu diferente, então a gente achou essa barganha aí e colocou nas nossas listas, a ASML holandesa. Perfeito. Lembrando que a gente tem, né, uma carteira aí recomendada de BDRs, que está disponível na plataforma de vocês. É uma carteira global, então não apenas empresas americanas, mas também tem empresas de outros lugares também que expressam a nossa visão aí em relação aos mercados globais. Agora a gente está vendo o chat, tem muita pergunta de Brasil, então acho que esses últimos minutinhos dessa apresentação vamos falar de Brasil. Por que a gente mantém ainda uma visão positiva para o mercado brasileiro, apesar dessa alta bem forte que a gente teve nesse ano? Então, em dólares, o Ibovespa está subindo quase 25% e está caminhando para terminar o ano como uma das melhores bolsas do mundo, né? Então, acho que a dúvida é, mantemos uma visão positiva apesar dessa alta, né? E a resposta é que, de forma geral, a gente mantém, tá? Então, depois eu passo pro Ferreira para dar um pouco mais de detalhe. Muita gente perguntando sobre valor justo, qual que é a nossa estimativa de onde que o Ibovespa vai chegar no ano que vem. Mas antes, só explicando um pouquinho nossa visão ainda construtiva com o Brasil. Primeiro, a gente continua vendo um potencial retorno de fluxo de investidores, tanto estrangeiro como local. Então aqui perguntaram, né, se a gente vê fluxo de investidores de mercados emergentes beneficiando o Brasil. A gente acha que pode, né, se a gente tiver um cenário macro global mais favorável, normalmente a gente vê o investidor estrangeiro voltando no Brasil, que nem a gente viu em novembro. Ao mesmo tempo, dado o cenário macro, que a gente tem outros mercados, numa situação um pouco mais complexa, mais difícil, principalmente mercados emergentes, com China ainda com, né, umas dúvidas estruturais, outros mercados emergentes passando por outras turbulências, né, o investidor estrangeiro ele tem, né, buscado alternativas e a alternativa tem sido o Brasil. Investidor local também, né, à medida que a gente tem volta de apetite por risco, queda na taxa de juros da taxa Selic, isso é muito correlacionado com um fluxo positivo, principalmente de investidores institucionais de volta para a Bolsa. Segundo ponto, porque a gente mantém uma visão construtiva, é valuation, tá? No relatório a gente tem alguns gráficos, né, que mostram diversas métricas de múltiplos, onde que o Ibovespa está negociando, e em todas as métricas que a gente vê o Ibovespa negociando abaixo das suas médias históricas, ou seja, barato, e também quando a gente compara com o resto do mundo, ou seja, S&P 500, MSCI Acqui, que é o índice de ações globais, ou mesmo o índice de mercados emergentes, o Brasil está negociando com um desconto histórico, né, com o maior desconto dos últimos 15 anos, então ainda acho que o mercado ainda bastante atrativo, tanto para o investidor local entrar, mas também para o investidor estrangeiro continuar alocando no Brasil. E aí o último ponto é que a gente é uma das primeiras economias a entrar num ciclo de queda de juros, né? A gente fez a nossa lição de casa antes de ter subido muito rápido antes, e agora a gente já está com um corte de juros da taxa Selic em pleno vapor, enquanto os Estados Unidos, Europa, né? A gente ainda está conversando de por quanto tempo eles vão ficar com essas taxas nesses níveis ainda restritivos. A gente já tem isso em andamento, e historicamente a Bolsa ela tem um desempenho bem positivo nesses ciclos de queda de juros. Na média dos últimos 20 anos, que a gente teve 6 ciclos de queda de juros, o Ibovespa entregou retorno de mais de 30% durante esses ciclos, né? Então, 3 vezes superior ao CDI, né? Exato, 3 vezes o que o CDI entregou nesses períodos. Então, historicamente, a gente tem aí um desempenho bem positivo para a Bolsa nesses ciclos. Então, acho que isso aqui resume bem aí os principais pontos de por que a gente tem uma visão positiva para a Bolsa em 2024. E aí, Ferreira, qual que é o valor justo que a gente vê do Ibovespa para o ano que vem, que está todo mundo perguntando aqui no chat? Bom, eu fiquei, na verdade, surpreso com a enquete, com os resultados da enquete, porque a gente perguntou para vocês, né, qual que é o valor que vocês acreditam aí que o Ibovespa fecha no final de 2024, ou seja, não sei se as pessoas responderam pensando em 23, mas a verdade é que 51% das respostas disseram
entre 124 a 130 mil pontos, que nos parece bastante conservador, ou seja, imaginar que a gente não tenha nenhuma alta no índice no ano que vem, que o índice termine o ano que vem ao mesmo patamar que a gente tem hoje. Não é o que as nossas contas mostram, né? Se a gente puder botar na tela também os gráficos de valuation que a gente tem no relatório, a gente mostra, como a Jenny acabou de falar, que o índice continua bastante barato, com desconto grande em relação às suas médias históricas. Quando a gente olha setor a setor, a gente vê essa mesma figura, que a maioria dos setores está negociando com desconto grande em relação às médias históricas, e com um adicional. As métricas de retorno das empresas brasileiras estão muito elevados, acima da média, ou seja, o nível de ROE, né, que é o retorno sobre o capital líquido, e o dividendo também pago pelas empresas brasileiras bastante elevado, como a gente pode ver nesse gráfico. Aqui a gente traz uma série de métricas de valuation, preço sobre valor patrimonial, preço-lucro, o EV/EBITDA, o dividend yield, o ROE, e o prêmio de risco da Bolsa em relação à renda fixa, em relação ao nível de juros reais dos títulos NTN-B, ou seja, os três da esquerda, quanto menor, melhor, os três da direita, quanto maior, melhor. Então, de fato, a gente vê que a Bolsa brasileira está negociando com múltiplos descontados em relação ao histórico e também com métricas de retorno e dividendos acima da média histórica. Nas nossas contas, portanto, a gente chega num valor justo projetado para o Ibovespa em 142 mil pontos para o final do ano que vem. Acho que tem na tela também essa tabelinha para mostrar para vocês, que é o nosso valor justo calculado para o final de 2024. A gente também trouxe, né, Jenny, no Raio XP, uma visão de cenários, ou seja, se tivermos um cenário mais favorável e um cenário menos favorável, quanto seria, tá aí a tabelinha para mostrar para vocês, os 142 mil pontos. Vale mencionar, inclusive, né, Jenny, que a gente adicionou uma nova metodologia dentro do cálculo do valor justo do Ibovespa. Antes a gente fazia uma média de 3 modelos diferentes, um modelo de fluxo de caixa descontado, um modelo de preço-lucro target e de um target de EV/EBITDA, e agora a gente adicionou um quarto modelo nessa conta, que é o que chama aí de bottoms-up. Quer explicar para a turma, Jenny, o que é esse modelo? Bom, basicamente a gente fez uma análise das empresas que a gente cobre aqui, né, pelos analistas, lembrando que a gente cobre quase 160 empresas que são listadas em bolsa, e a gente pegou tudo que faz parte do Ibovespa, lembrando que os nossos analistas têm, né, o preço justo para o final do ano, então a gente fez uma composição, né, levando em conta qual que é o preço-alvo de cada componente do Ibovespa que nossos analistas têm, quanto que o Ibovespa teria, então, de upside para 2024. Então, acaba sendo uma metodologia nova que a gente inclui tanto consenso de mercado e agora a gente também inclui bastante das estimativas dos próprios analistas da XP, né? Então, acho que fica uma análise bem interessante e a gente vê que é bem parecido também com as outras metodologias que a gente tem. É tudo ao redor mais ou menos 140 mil pontos, então acho que também não está tão longe assim. Exatamente. O modelo que traz ali a menor potencial de valorização é o modelo de fluxo de caixa descontado, e a grande razão por trás disso é o alto custo de capital no Brasil, ou seja, as taxas de juros de longo prazo no Brasil, apesar delas terem caído recentemente, elas continuam elevadas. Os títulos NTN-B de longo prazo continuam pagando IPCA mais 5,70, 5,75, algo nessa linha, que do ponto de vista histórico é uma taxa ainda bastante elevada, e a gente vai falar mais aqui, a gente gosta bastante da renda fixa e inflação também para compor as carteiras de investimento, mas quando a gente pensa na bolsa, essa alta taxa de juros de fato acaba penalizando ainda as ações brasileiras, acaba pressionando o valor das ações brasileiras. Caso essas taxas de juros de longo prazo voltem a se normalizar, e aqui a média histórica dos títulos NTN-B é algo entre 4% a 5%, a gente vê um upside adicional do nosso target para o Ibovespa. Então, no nosso cenário mais otimista, caso a gente tenha essa normalização dos juros de longo prazo no ano que vem, que não está embutido no nosso modelo atual, a gente consegue chegar num valor de 150 mil pontos para o índice ao final do ano que vem.
Caso a gente tenha um cenário mais pessimista, você tem um hard landing lá fora, as taxas de juros aqui não caiam, os lucros das empresas brasileiras sofram e sejam 20% abaixo do que o consenso espera hoje. Enfim, a gente estressou bastante os números para ver qual seria o cenário aí mais pessimista para o ano que vem. A gente chega em torno de 100 mil pontos nesse cenário mais pessimista. Então, cenário base, 142 mil pontos, cenário otimista, 150, e aí um cenário bastante estressado, que seria um cenário de uma recessão global, o índice voltando aí para próximo de 100 mil pontos, que é onde o índice chegou várias vezes, né, ao longo desses últimos 2 anos. Tivemos aí várias vezes o índice testando esse nível dos 100 mil pontos. Eu diria que é um fator um pouco mais positivo para o Brasil, que é o fato de como as nossas ações já estão baratas, isso acaba limitando o cenário de potencial downside, ou seja, de potencial queda em um cenário de recessão global, porque a gente já está com um múltiplo bastante descontado. Isso é diferente da Bolsa Americana, né? A Bolsa Americana ela está com os múltiplos elevados e com expectativa de lucro bastante alta. Caso você tenha uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos, você pode ver as duas coisas sofrendo, né? O lucro caindo e também uma normalização desses múltiplos de PL. Isso não é o caso da Bolsa Brasileira, que continua negociando com um desconto grande. Então, a gente traçou esses 3 cenários, mais o cenário base que a gente trabalha no ano que vem, 142 mil pontos. E aí, acho que, para terminar, vale, né, a ponderação de que a gente teve uma alta da Bolsa recente muito forte. De fato, quando a gente olha para o cenário base, 142 mil pontos, não traz um potencial de valorização tão grande assim, pensando nos próximos 12 meses em relação ao CDI. Então, de fato, eu acho que para quem ainda não está investido na Bolsa, vale talvez esperar um pouquinho, algum cenário de acomodação, alguma queda mais forte que tenha, para a gente voltar a aumentar a exposição à Bolsa, porque lembra que a Bolsa nunca sobe em linha reta, né? Ao longo do ano você tem uma série de oportunidades de comprar ações boas a bons preços, e hoje, quando a gente olha para o índice como um todo, o potencial de valorização ele parece um pouco menor, dado esse rally muito forte que a gente viu no curto prazo. Mas acho que vale a gente falar um pouquinho de setor a setor, né, Jenny? Sim. O que a gente gosta, quais setores que a gente vê valor, enfim, dado que no nível do índice talvez o potencial de valorização não parece tão alto, isso não é verdade quando a gente olha setor a setor, né? Exato, né? Lembrando que o índice acaba sendo composto por vários papéis de setores diferentes, com características e comportamentos diferentes. Antes de responder essa pergunta de setor, a gente está recebendo várias perguntas aqui, e aí acho que você até respondeu em partes aqui o que o Plug and Play perguntou, né? Como que o Brasil é afetado se o Fed não cortar os juros tão cedo, conforme o mercado está precificando. A gente não falou muito sobre riscos, mas o principal risco do Brasil é os juros lá fora, né? Se o Fed não cortar os juros, continuar com um discurso duro, a gente tem taxas de juros mais altas, e aí isso se traduz no nosso cenário um pouco mais estressado. E aí, por outro lado, se o Fed cortar juros de uma forma mais agressiva, isso influencia na nossa curva de juros também. A gente tem juros mais baixos, isso aí caminha para um cenário mais otimista que a gente tem, tá? Então, só aproveitando aqui para responder a pergunta aqui que mandaram, já que estava parcialmente respondida. De setores, a gente acha que, dado que juros americanos, né, continua sendo um risco super relevante, e a gente tem aí um cenário ainda de cautela para o macro global, acho que isso exige ainda um posicionamento ainda defensivo nas carteiras, né? Então, hoje em dia a gente ainda está focado em segmentos que ainda mostram resiliência, né? Baixa alavancagem, dado que a gente ainda tem níveis de juros em dígitos duplos, né? A gente ainda não está discutindo juros a 8%, 9%. Caio mais cedo deve ter falado, né, que a projeção dele de taxa Selic é de 10% para o ano que vem. Então, ainda uma visão mais cautelosa, mais conservadora nesse sentido. Acho que os principais setores que a gente está posicionado nas carteiras recomendadas, né, primeiro, as que se destaca bastante bancos, né, principalmente os grandes bancos incumbentes, que têm entregado retornos muito sólidos nos últimos trimestres e devem continuar dessa forma. Então, bancos, setor bem resiliente, defensivo. Commodities, a gente continua gostando, a gente vê uma dinâmica de oferta e demanda ainda bastante favorável, então principalmente para o setor de petróleo e gás, né? Então, nos setores que a gente gosta bastante, a gente tem até 2 nomes aí na carteira top 10.
E aí, finalmente, acho que de forma geral, qualidade, né? Focar ainda em qualidade, valuations baixos, né? Ainda evitando, né? Acho que nomes com beta muito alto, ou seja, nomes muito sensíveis a juros que tem momentos de uma guinada muito forte para cima, quando a gente tem o alívio nos juros, que nem foi em novembro, vários meses que a gente teve nesse ano, mas são muito voláteis, né? Então a gente prefere ainda nomes um pouco mais resilientes, que vão proteger um pouquinho melhor o risco da carteira. Exatamente. Acho que vale mencionar também, Jenny, sobre as small caps, né? Porque de fato, o que o nosso estudo mostra é que durante um ciclo de corte de juros, as small caps tendem a ter uma performance de até 10 pontos superior ao índice Ibovespa. Então, o índice Ibovespa teve esse retorno histórico de 35% na média, as small caps subiram 45% na média. E hoje a gente de fato vê as small caps também como bastante descontadas e muito para trás em relação ao índice Ibovespa. Então, o índice Small 11 ele continua bastante descontado, apesar de ter uma alta forte aí, ter tido uma alta forte também ao longo do mês de novembro. E vale lembrar que as small caps elas são mais domésticas, empresas menos globais e por isso são empresas mais sensíveis ao nível de juros. Então é importante salientar isso, é legal falar isso, porque as small caps a gente vê também como uma oportunidade bastante interessante. Talvez o que a gente difere da maioria ou de outros analistas é que muita gente olha as small caps ou as large caps, né? Eu vou na primeira linha ou eu vou para as small caps. Eu tomo mais risco aqui ou eu fico nas grandes empresas. E a grande verdade é que hoje a gente vê valor na bolsa inteira brasileira, né? Vários setores negociando a um nível de valuation bem atrativo, né? Como você mencionou, Jenny, o setor de commodities, né? Principalmente óleo e gás, os grandes bancos, o setor elétrico também, com taxa interna de retorno bastante elevada. Então a gente não vê como um ou outro. A gente acha que as small caps, elas sim fazem muito sentido na carteira de vocês, na carteira dos investidores, mas para compor uma carteira, porque de fato elas têm uma volatilidade maior, são empresas mais cíclicas, são empresas que muitas vezes têm uma condição de balanço um pouco pior do que as grandes empresas, então por isso que a gente não acha que é small caps ou large caps, a gente acha que as small caps são sim uma oportunidade para compor a sua carteira no ano que vem. Tem uma outra pergunta legal do Plug and Play, obrigado pela participação, que o Brasil é o quinto maior papel no índice MSCI de mercados emergentes e se ele pode virar top 3 no futuro. Acho que vale eu mencionar que um grande produto que tem crescido muito nesses últimos 18 meses é o índice de emergentes ex-China, né? Ou seja, o emergentes sem China. Como a gente falou, China, né, foi colocada numa caixinha aqui quase ininvestível por muito investidor e aí né, os mercados têm comprado esse produto de mercados emergentes ex-China. Nesse produto, o Brasil tem um peso muito maior, porque a China é 30% do índice de emergentes. Quando você exclui a China, o peso de Brasil ele acaba subindo bastante. Então a gente acredita que o Brasil, como a Jenny mencionou, continua muito bem posicionado dentro dos mercados emergentes, é uma das poucas opções de um mercado líquido e barato ao mesmo tempo, e que traz exposição a commodities. Então a gente acredita que o Brasil continua numa posição muito favorável nesse cenário de mercados emergentes. Se pode virar top 3, acho que vai depender muito dos outros que acontece com os outros países, né, nessa composição dos índices e também o crescimento da nossa bolsa aí nos próximos anos, porque de fato tem vários mercados interessantes ali também, né? A gente falou que China está atrativo, mas também tem a Índia, que é um mercado excepcional, tem o México também, que é um mercado interessante, Coreia do Sul, Taiwan, enfim, tem vários mercados emergentes aí com perspectivas interessantes para os próximos anos, tanto é que vários bancos, né, colocaram mercados emergentes aí como top pick para o ano que vem. E aqui a gente está chegando na nossa 1 hora já. Se deixasse, né, 3 analistas falando, acho que a gente falaria por mais umas 3 horas aqui sobre bolsas, mas a gente precisa passar o bastão e eu queria agradecer bastante a todos vocês que ficaram aqui ouvindo e mandando perguntas. A gente vai, se possível, aí, tentar responder elas através do chat, que a gente não conseguiu responder todas.